Bom dia, boa tarde, boa noite, oitavo ano. Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim. Professor David aqui. Vamos iniciar mais uma aula. Hoje nós vamos falar um pouco da produção textual, tá bom? É um assunto que temos estudado aí no nosso livro grosso de português. Estamos falando aí sobre o conto social, conto de mistério, perdão, que é um dos gêneros que nós vamos também abordar futuramente, tá bom? Então, na aula passada, a gente falou um pouco sobre as questões da interpretação textual e a análise de alguns elementos linguísticos, tá? Como, por exemplo, a ambiguidade, a falta de clareza, todos aqueles aspectos relacionados ao texto. A gente falou sobre isso aí nas aulas anteriores, tá bom? E hoje a gente vai continuar com o nosso estudo sobre isso, tá bom? Então, peguem os livros de vocês, tá bom? Abram aí na página... Vocês vão abrir na página 12, tá bom, pessoal? Livro grosso de português. Abram aí na página 12. É o livro grosso, tá, gente? De português. Então, estamos falando sobre o conto de mistério. Esse conto, pessoal, a gente percebe que ele tem algumas características específicas, tá bom? Algumas dessas características, por exemplo, é a narrativa. Com esse conto de mistério, ele nos deixa um pouco curioso para saber o que é que vai acontecer. Nós ficamos curiosos para saber como vai finalizar a história, como é que vai ser o enredo, como é que vai ser o desfecho da história. Esse texto aqui que nós usamos no nosso livro, como exemplificação do gênero, é muito interessante, porque aqui ele faz realmente um suspense, ele faz realmente aí um drama, né? um drama de algo que é bem comum, né? Quem lê o texto já sabe sobre o que está se referindo. Mas quem ainda não leu vai ficar curioso para saber como é o desfecho dessa história, desse conto. Certamente vocês vão ficar bastante curiosos para saber. Se vocês não leram ainda, por favor, pausem o vídeo, pausem a aula, leiam esse texto que está presente na página 12 e continua na página 13. Finaliza na página 13. Temos aí também a presença de alguns vocabulários, temos aí a presença de umas palavras que nós vamos analisar o seu significado, tá bom? Mas agora eu queria responder algumas perguntas aqui com vocês, tá bom? As perguntas que estipulei na aula passada, beleza? Então, vamos aí passar para a página 14. Passei umas atividades para vocês, umas questões, e vamos corrigir agora em sala, no caso aqui na nossa aula, né? Abram agora na página 14, por favor. Página 14, correção da atividade. Pronto, página 14, correção da atividade. Primeiro quesito, ele diz o seguinte, vou selecionar aqui para vocês, colocar aqui no nosso quadro. Primeiro diz, no texto, o personagem principal age de maneira misteriosa para comprar o quê? A gente vê todo aquele suspense, todo aquele drama, e a gente fica se perguntando, para que todo esse drama? O que é que será que esse cara vai comprar? A priori, nossa primeira presunção, pelo menos a minha primeira presunção, foi que ele estava comprando alguma coisa ilegal, como drogas ou alguma coisa do tipo. Mas, na verdade, não. Quem lê o texto sabe que ele fez todo aquele processo, aquela burocracia para comprar apenas o quê?
1 quilo de feijão? A resposta aí do primeiro é 1 quilo de feijão. Ele fez todo aquele drama para comprar 1 quilo de feijão. Resposta: 1 quilo de feijão. Ok? Vamos agora para o segundo. Esse conto reproduz uma situação real ou irreal na nossa sociedade? Essa pergunta aqui, pessoal, eu quero aproveitar para vocês para falar um pouco da questão da inferência, tá bom? Vou explicar para vocês o que é isso, tá? Vamos lá. Esse conto reproduz uma situação real ou irreal na nossa sociedade? Claro que a situação, pessoal, é uma situação irreal. Por que uma situação irreal, professor? Porque, pessoal, não é a nossa realidade. Como é que ninguém faz drama para comprar 1 quilo de feijão? Então, representa totalmente uma situação irreal, algo fictício. Agora, puxando dessa questão para falar da inferência, sobre a qual eu falei também na aula passada, a inferência, pessoal, ela é uma habilidade linguística muito importante. Ela permite que você consiga agregar o conhecimento que você já sabe a um conhecimento que você está adquirindo, tá bom? Como assim, professor? É quando você faz uma junção. Você faz uma junção daquilo que você já sabe para aquilo que você vai aprender. E quando você junta essas duas coisas, você obtém um resultado, você obtém uma compreensão melhor daquilo. Tá bom? Você consegue compreender de forma mais simples. Professor, mas o que isso tem a ver com essa pergunta? Vejam, gente. Na nossa sociedade, para a gente responder isso aqui, a gente vai ter que fazer uma inferência. Pelo conhecimento que vocês têm da sociedade, pelo conhecimento que vocês têm de como funciona o nosso dia a dia, vocês acham que isso seria uma situação real? Claro que não. Qualquer pessoa que tenha o mínimo de conhecimento de mundo sabe que essa situação não é real. Isso nunca aconteceria. Ninguém faria um drama para comprar um feijão. Agora, vamos supor que a pessoa ela não sai de casa. Ela não sai de casa, ela só vive em casa, sei lá, vamos dizer assim, ela só joga Free Fire o dia todo. Tá? Ela não tem conhecimento nenhum de questões sociais, tá? Ela não sabe quanto é que tá o preço das coisas, ela não sabe se está caro, não sabe se está barato, não sabe de nada, tá? Ela está completamente por fora, né? Como a gente usa aí, está por fora. Então, essa pessoa, por ela não ter um conhecimento de mundo bom, ela não vai conseguir deduzir essa questão. Para ela, essa questão aqui não vai fazer sentido. Por quê? Porque ela não tem conhecimento de mundo, então ela não vai conseguir realizar nenhuma inferência. Ela não vai conseguir usar o conhecimento que ela já tem para agregar no conhecimento que ela vai aprender. Tá bom? A mesma coisa, por exemplo, vocês querem futebol. Acho que alguém deve jogar futebol aí, né? Conhece alguma coisa do time. Então, quando vocês começam já a falar de Libertadores, essas coisas, vocês já pegam uma parte de algo que vocês já sabem e aplicam naquilo. Eu, quando vou ler algum artigo de futebol, eu tenho que ler por 10 minutos, só o primeiro parágrafo, porque eu não entendo nada. Para mim é quase que como se fosse grego. Libertadores e não sei o quê, e isso, e Copa do Nordeste. Para mim, eu não consigo agregar nenhum conhecimento a isso, porque eu não tenho nenhum conhecimento sobre isso. Então, eu não consigo realizar nenhuma inferência. Eu não consigo, pelo fato de eu não ter nenhum conhecimento referente a isso. O que me impede de usar a minha capacidade de inferir. Entendeu, pessoal? Isso, como eu falei, é algo muito complicado, muito complexo. Tá? Vocês precisam ter conhecimento de mundo para que vocês consigam responder não apenas essas, mas outras questões que vão surgir desse tipo. Mas uma pessoa que tem conhecimento, por exemplo, de futebol, quando alguém falar de Libertadores e tal, ela não vai ter dificuldade em entender. O outro foi para o banco, foi rebaixado, subiu de divisão. Para mim, isso é mesmo que grego, eu não entendo nada disso. Eu sei que divisão indica a posição do time, né? Se é bom ou ruim, mas eu sei que tem série A, B, série J, um negócio assim, né? Que indica também aí, acho que a posição do time. Acho que quanto maior for, melhor o time, não sei, né? Enfim. Mas aí eu não consigo realizar inferência porque eu não tenho conhecimento do mundo. Então, isso nos leva a pensar que vocês precisam ter mais conhecimentos do mundo. Vocês precisam estar mais abertos às questões que estão acontecendo ao nosso redor. Questões de Covid, questões de saúde pública, educação pública, economia,
Porque aí vocês vão conseguir agregar um conhecimento que vocês já têm com o conhecimento que vocês estão adquirindo. O motivo de muitas pessoas não conseguirem entrar em discussões econômicas, discussões políticas, discussões até mesmo religiosas, é porque elas não têm nenhum conhecimento sobre aquilo que possa agregar. E isso faz com que elas não consigam argumentar e muito menos entender o que está sendo passado ali. Então, isso é o famoso fenômeno da inferência, tá bom? Vamos lá, agora continuando. Aí a gente tem aí o terceiro. Deixa eu responder logo isso aqui, né? Irreal. Pronto. Terceiro, porque a situação retratada é absurda. Sem comentários, né, pessoal? Como é que a pessoa vai fazer um drama desse para poder comprar um feijão? Claro que é absurdo, ninguém iria fazer todo esse mistério, toda essa burocracia para poder comprar um feijão, um quilo de feijão. Não é proibido comprar um feijão. Então, é uma história que não tem pé nem cabeça, né? Justamente era o intuito, acho que era o intuito desse escritor aí, é justamente esse, de tornar a história um pouco, como é que eu posso dizer, fictícia, né? Bastante fictícia, de forma que cativasse o leitor e no final trouxesse uma surpresa inesperada, muito inesperada por acaso, né? Muito inesperada, né? A gente sabe que foi inesperado, mas acho que foi um grau elevado, muito inesperado, tá bom? Então, esse é o motivo de ser uma situação absurda. Quarto, qual foi a intenção de Stanisław Ponte Preta ao narrar essa história tão absurda? Qual foi? Vamos lá. Quarto, qual foi a intenção de Stanisław Ponte Preta ao narrar essa história tão absurda? A intenção dele era justamente provocar esse mistério, né? Ele queria provocar esse mistério nas pessoas. Além disso, a gente realiza agora uma questão social, uma inferência social, né? Que tipo? A gente percebe aí, gente, que possivelmente esse feijão ele era de certa forma ilegal, tá? E talvez isso tenha se dado devido ao preço dos alimentos que estão muito alto, que obrigam algumas pessoas a precisarem comprar coisas ilegais, né? Coisas que não são legalmente permitidas, tá? Então, isso é uma questão muito séria também, né, gente? Trabalhar aí a questão social, a economia, né? Então, talvez essa tenha sido a intenção dele, de mostrar que algumas pessoas precisam fazer alguns esforços ilegais para conseguir coisas legais. A gente tem aí o quinto quesito que diz qual era o objetivo do personagem principal do texto ao andar com a gola do paletó levantada e a aba do chapéu abaixada. Aí é muito fácil, né, gente? Isso aí até uma pessoa que não tem o mínimo conhecimento de mundo sabe, né? A gola, né? Quando você levanta, ela esconde uma parte do seu rosto, né? E a aba do chapéu abaixada também esconde uma parte do seu rosto. Então ele não queria ser identificado. Aí você começa a deduzir, a usar pontos de dedução, tá bom? Mas, professor, como é que eu vou saber se fosse algum outro motivo? Na maioria das vezes, quando alguém não quer se identificar, eles colocam roupas que cobrem a maior parte do seu corpo, na verdade, que foi isso que aconteceu lá, tá bom? Ele não queria ser identificado. Então, a resposta do sexto quesito aí, do quinto quesito, perdão, era não se identificar. Ele não queria se identificar. Sexto quesito agora, vamos lá. Sexto quesito. O mistério predomina nesse texto com a intenção de cativar o leitor. Pensando nisso, indique 3 elementos do primeiro parágrafo que ajudam o autor a criar esse clima misterioso. Vocês vão utilizar agora a criatividade de vocês para pensar aí, né? No primeiro parágrafo, quais foram os termos, os elementos, as características do personagem que o narrador descreve que dá esse clima misterioso, esse clima de mistério, esse clima de suspense. Quais foram essas características? Se a gente voltar aí para o início do texto, vou mostrar para vocês. O primeiro parágrafo. Pronto, primeiro parágrafo.
A gente percebe aí, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui. Pronto. A gente percebe aí o seguinte, ó. Com a gola do paletó levantada e a aba do chapéu abaixada, caminhando pelos cantos escuros, era impossível a qualquer pessoa que cruzasse com ele ver seu rosto. No local combinado, pronto. Isso aí já é suficiente para a gente entender que ele não queria ser identificado. E que o autor, ele usa aí, o narrador, no caso, ele usa as características físicas do personagem para justamente indicar esse modo anônimo, né? Vamos dizer assim, anônimo, né? Ele queria estar de forma anônima, ele não queria ser identificado. Então, o que causa esse mistério não é que você não consegue saber quem é o personagem por trás, ali por trás, tá bom? Então, isso é o que deixa a história um pouco mais interessante. E vejam que, como eu falei, o narrador ele usa características físicas para descrever isso daí. Podia ser descrito de outra forma, né? Ele podia ser direto a falar que ele queria ser misterioso, ele queria dar um ar de mistério, mas ele foi indireto, ele simplesmente deu uma descrição de uma pessoa que normalmente não quer ser identificada, o que leva-nos a concluir que ele estava agindo de forma anonimamente. Tá? Ou seja, aí está o centro, a base do mistério. Beleza? Então, esse é o motivo pelo qual nós achamos aí esse mistério. Além de outras características, né, de outros, no caso aí seria de outros parágrafos, né, mas no caso aí ele queria que a gente usasse apenas o primeiro parágrafo, né, como base. Então, na próxima leitura que vocês fizerem, com certeza vocês vão encontrar mais argumentos para justificar isso aí, tá bom? E temos aí o sétimo e o oitavo. Sétimo, para você, como esses elementos contribuem para o desenvolvimento da narrativa? Aí é pessoal, né, gente? Como esses elementos contribuem para o desenvolvimento da narrativa? Isso é pessoal, mas a resposta é muito óbvia. Contribuem de forma a tornar o conto, que é um conto de mistério, mais misterioso. Essas características que o narrador atribui ao personagem faz com que o gênero de fato seja um conto de mistério, pois apresenta situações misteriosas. Tá bom? E temos aí o oitavo que diz: nesse ponto, a narrativa se passa de maneira muito ágil. As ações são narradas muito rapidamente, o que ajuda a tornar a leitura mais dinâmica e, consequentemente, mais atrativa. Mesmo num parágrafo relativamente curto, esse dinamismo acontece. Pensando nisso, indique quantas ações são narradas no segundo parágrafo do texto.